a história de Pedro. Pedro foi um dos discípulos mais destacados e mais próximos de Jesus Cristo. Antes de ser chamado por Jesus, Pedro era um simples pescador, com temperamento impulsivo e vibrante. Mas o seu encontro e amizade com o Senhor Jesus transformaram drasticamente sua vida. A história de Pedro serve como testemunho inspirador de como Jesus pode moldar pessoas difíceis em instrumentos preciosos de bênção. Pedro foi escolhido para ser um dos 12 discípulos dentre estes. Ele fazia parte de um círculo ainda mais próximo do Senhor, formado por Pedro, Tiago e João, que participaram de momentos inesquecíveis junto de Jesus. Ao ser chamado, Pedro deixou tudo, abandonando sua carreira no negócio de pesca para seguir a Cristo. Jesus mudou seu nome original de Simão, audição, ouvinte, para Pedro, pedra, em grego, ou Cefas, Pedro, em aramaico. No decorrer da sua caminhada com o Senhor, Pedro demonstrou ser um homem de grandes contrastes. Ao mesmo tempo que experienciava momentos impactantes ao lado do Mestre, com ousadia e iniciativa, Pedro ainda demonstrava ter uma fé imatura de alguém que ainda não compreendera bem os propósitos de Cristo. Pedro assistiu a muitos sinais, testemunhou milagres e ensinamentos maravilhosos de Jesus, chegando até a confessar que ele era o Cristo, o Filho de Deus. Pedro se considerava forte, mais envolvido e dinâmico e que os demais discípulos na jornada de fé. Contudo, em muitas ocasiões, demonstrou temor, dúvida, impaciência, descontrole, falta de fé e falta de domínio próprio. Na noite em que Jesus foi preso, Pedro negou conhecer a Jesus por 3 vezes, mas se arrependeu e depois da morte e ressurreição, Pedro foi reconciliado com Cristo por outras 3 vezes. Pedro foi convidado a confessar o seu amor por Jesus e recebeu o mandado para apacentar o rebanho de Cristo. Depois da sua conversão genuína e de ter recebido o Espírito Santo, Pedro desempenhou um papel fundamental na igreja primitiva, na liderança e propagação do Evangelho de Cristo no 1º século. Pedro tem grande parte de sua história registrada nos Evangelhos e no livro de Atos. É dele também a autoria de 2 cartas do Novo Testamento, 1ª e 2ª Pedro, momentos mais importantes da história de Pedro. Pedro foi um homem contrastante, que viveu altos e baixos na sua jornada com Cristo. Veja os momentos mais importantes. Chamado por Jesus. Pedro é chamado por Jesus para segui-lo e se tornar pescador de homens. Lucas 5, 1 a 11. Andando sobre as águas. Pedro tenta andar sobre as águas para encontrar Jesus, mas começa a afundar devido à falta de fé. Mateus 14, 22 a 33. Confissão de fé. Pedro confessa que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 16 e 13 a 20. Repreendeu Jesus. Pedro tenta repreender Jesus por falar sobre sua morte, mas é repreendido por Jesus. Mateus 16 e 21 a 23. Transfiguração. Pedro testemunha a transfiguração de Jesus no monte com Tiago e João. Pedro não sabia o que dizer, tamanho o seu maravilhamento com visão gloriosa de Moisés, Elias e Jesus, transfigurado. Falou em construir tentas, mas Deus Pai do céu manda
que ele ouça a Cristo, o Filho amado. Mateus 17, 1-9. Promessa de não abandonar Cristo. Pedro promete não abandonar Jesus, mas Jesus prevê que ele o negará 3 vezes. Lucas 22 e 31-34. Cortou a orelha de Malco no Getsêmani. Pedro, com uma espada, corta a orelha de um servo do sumo sacerdote durante a prisão de Jesus. Mateus 2, 6 e 51. Negação de Jesus 3 vezes. Antes da crucificação de Jesus, no palácio do sumo sacerdote, Pedro nega conhecê-lo 3 vezes, como Jesus havia predito. Mateus 26, 69-75. Confissão de amor a Jesus 3 vezes. Após a ressurreição de Jesus, vai pescar com outros discípulos e Jesus aparece a eles. Pedro é questionado por Jesus 3 vezes se o ama, e Pedro responde afirmativamente cada vez. João 21 e 15-17. Pregou e uma multidão se converteu. Pedro pregou no dia de Pentecostes e milhares de pessoas se converteram ao cristianismo. Atos 2 e 14-41. Cura pessoas. Pedro realizou muitos milagres de cura em nome de Jesus. As pessoas traziam os enfermos para as ruas na esperança de que a sombra de Pedro os tocasse enquanto ele passava, e muitos foram curados dessa maneira. Atos 5 e 15-16. Viagens missionárias. Pedro fez 3 viagens missionárias para pregar o evangelho a várias comunidades. Foi a Samaria, depois para Lida, Jope, Cesareia e, por fim, a Antioquia. Ressuscitou Tabita Dorcas. Em Jope, Pedro orou por uma discípula piedosa que havia morrido, e ela ressuscitou. Atos 9, 36-42. Libertado da prisão. Um anjo libertou Pedro da prisão em Jerusalém, onde ele estava prestes a ser executado. Atos 12, 1-19. Qualidades e defeitos de Pedro. Pedro era conhecido por sua natureza impulsiva, porém sincera. Ele era determinado, mas muitas vezes agia antes de pensar. Vejamos algumas das suas características mais marcantes. Abnegado e obediente. Quando chamado, deixou tudo imediatamente e seguiu a Jesus. Homem de fé. Confessou sua fé em Jesus por 2 vezes, orou e fez milagres em nome de Jesus. Corajoso, como quando tentou andar por sobre as águas com Jesus. Precipitado, agressivo e leal, como quando cortou a orelha de Malco no Getsêmani para proteger Jesus. Impulsivo e covarde, ao cometer erros, como quando negou Jesus 3 vezes. Hipócrita. Paulo repreendeu Pedro por agir de maneiras diferentes perante estrangeiros e judeus. Gálatas 2 e 11 e 12. Ousado e intrépido. Quando anunciava a Cristo, pregava com sabedoria e fé, sem temer os líderes judaicos. Valoroso e perseverante. Enfrentou a perseguição, foi preso e morreu por causa da fé em Cristo. Pedro nega Jesus 3 vezes. Pedro negar Jesus 3 vezes é um dos episódios mais marcantes da trajetória dos discípulos. Esse acontecimento, registrado nos 4 evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João, revela a tensão emocional, o medo e a fragilidade humana diante da perseguição. Embora fosse um dos seguidores
mais próximos de Cristo. Pedro sucumbiu à pressão e negou conhecer seu mestre em um momento decisivo. Essa negação não foi fruto do acaso. Ela expôs uma jornada interna de autoconfiança, impulsividade e falta de vigilância espiritual. Características que o próprio Jesus havia alertado anteriormente. Pedro, que prometera fidelidade até a morte, foi vencido pelo medo quando se viu sozinho, cercado por acusadores. Enquanto Jesus era julgado, a negação de Pedro nos oferece uma poderosa lição. Até os mais zelosos podem falhar quando tentam enfrentar provações confiando apenas em si. Mas também aponta para algo ainda maior: a graça e o perdão restaurador de Jesus. Mesmo depois de sua queda, Pedro não foi descartado. Pelo contrário, foi restaurado e comissionado novamente por Cristo após a ressurreição, tornando-se um dos pilares da igreja primitiva. O aviso. Jesus diz a Pedro que ele o negaria. Era a última noite de Jesus com seus discípulos. Pedro e todos os outros já tinham tido os seus pés lavados pelo Mestre. Também já haviam partilhado da última ceia. Jesus deu um bonito discurso de encorajamento e despedida. Após a ceia, eles cantaram um hino e saíram para o Monte das Oliveiras, onde passariam um tempo em oração. Mal sabiam os discípulos que, em instantes, aconteceria a prisão e julgamento de Jesus. No caminho para o jardim do Getsêmani, Jesus revelou que Pedro o negaria 3 vezes antes do galo cantar. Jesus previu também que todos o abandonariam, mas Pedro afirmou sua lealdade, prometendo nunca fazê-lo até as 2, las 6:35, Lucas, las 10:33 de la noite. Jesus confirmou a advertência, mas Pedro insistiu que mesmo que tivesse que morrer, jamais o negaria. Marcos 14:31. Mais tarde, no Getsêmani, Jesus foi preso após a traição de Judas e todos os discípulos fugiram. Pedro seguiu Jesus de longe até a casa do sumo sacerdote, onde Jesus foi julgado pelos líderes religiosos. Primeira negação de Pedro. Enquanto Jesus era investigado, Pedro entrou no pátio do sumo sacerdote. E ali, do lado de fora, assentou-se com os guardas, para se aquecer junto ao fogo. Uma das criadas do sumo sacerdote, vendo-o ali, disse que ele era um dos que andava com Jesus. Pedro negou e saiu. Mateus 26, 69 a 70, Marcos 14, 66 a 68, Lucas las 10:54d, la noite a 57 e João 18:16 a 18. Segunda negação de Pedro. Pedro foi caminhando em direção ao alpendre. Ali perguntaram-lhe novamente se ele também não era um dos discípulos de Jesus. Pedro negou novamente. João 18:25. Havia um burburinho no meio dos presentes. O evangelista Marcos diz que a mulher que o viu continuou a dizer aos que estavam próximo que ele era um dos que andavam com Jesus. Marcos 14:69 a 70. Mateus diz que outra empregada também o reconheceu. Mateus 26, 71 a 72. No Evangelho de Lucas diz que um homem o reconheceu, mas Pedro negou novamente. Lucas 22:58. Terceira negação de Pedro. Um pouco mais tarde, alguns que estavam por lá confrontaram Pedro. Você deve ser um deles,
por ser galileu, Marcos 14, 70 a 72. Mas Pedro começou a maldizer e jurou que não conhecia aquele homem, de quem eles falavam. Neste mesmo instante, o galo cantou, e Pedro lembrou-se do que Jesus tinha lhe dito, e começou a chorar. Provavelmente, eles reconheceram Pedro pelo sotaque da Galileia, conforme Mateus explica, Mateus 26, 73 e 74. João dá um detalhe interessante, acerca de quem o reconheceu na terceira vez. Segundo ele, teria sido outro servo do sumo sacerdote, parente de Malco, que estivera no jardim do Getsêmani. Aquele a quem Pedro decepou a orelha, João 18 e 26 e 27. O Evangelho de Lucas acrescenta que, no momento que Pedro fez a última negação, o galo cantou. Neste mesmo instante, Jesus olhou para Pedro e fixou os olhos nele, o fazendo lembrar do que já tinha avisado. Pedro saiu e chorou amargamente. Lucas 22, 60 a 62. Esse episódio da negação de Pedro nos convida a refletir sobre nossa própria fraqueza e a confiar na misericórdia e no amor de Jesus, que nos levanta e nos restaura, mesmo quando falhamos. O orgulho, a autoconfiança e imaturidade pode nos levar a rejeitar o Senhor. Veja algumas atitudes de Pedro que podem o ter levado a negar Jesus. 7 passos que levaram Pedro a negar a Jesus. Primeiro, precipitação. Ele era afoito e imprudente, como ao dizer que nunca abandonaria o Senhor. Segundo, negligência. Pedro desconsiderou o aviso de Jesus sobre a sua iminente negação. Terceiro, despreocupação. Falta de vigilância e oração. Pedro e os demais dormiam. Em vez de vigiar, quarto, seguiu Jesus de longe. Pedro abandonou e se afastou de Jesus física e espiritualmente. Quinto, medo do julgamento. Pedro temeu as consequências de ser identificado como seguidor de Jesus. Sexto, más companhias. Pedro se associou às pessoas que prenderam e condenaram a Jesus. João 18 e 18. Sétima, arrogância, presunção. Ele demonstrou ter uma confiança excessiva em si mesmo. Pedro se considerou melhor que os outros discípulos. Mateus 2, 6 e 33. Esse momento revela a fragilidade humana e a capacidade de falhar, mesmo entre os seguidores mais fervorosos de Cristo. No entanto, essa história também ressalta a grandeza da graça e do perdão de Jesus, que depois da ressurreição restaurou Pedro, confirmando-o como um dos pilares da igreja primitiva. O que podemos aprender com a negação de Pedro? A negação de Pedro nos ensina lições importantes sobre a natureza humana, a fragilidade da fé sob pressão e a graça restauradora de Deus. Mesmo sendo um dos discípulos mais próximos de Jesus, Pedro fraquejou no momento de crise, movido pelo medo da rejeição e do sofrimento. Isso mostra que nenhum de nós está isento de falhas. Independente do nosso nível de compromisso com Deus, a história também revela que Deus conhece nossas limitações e mesmo assim nos ama e tem um propósito para nós. Pedro chorou amargamente após perceber o que havia feito, um sinal claro de arrependimento genuíno. Mais tarde, após a ressurreição, Jesus não apenas o perdoou, mas o restaurou, confiando a ele a missão de pastorear o seu rebanho. Esse ato de graça revela que nossos erros não precisam
nos definir. Com arrependimento sincero e fé renovada, podemos ser usados por Deus de maneira poderosa. Principais lições: 1. Até os mais fortes podem falhar. 2. O medo pode nos levar a negar nossos valores. 3. O arrependimento sincero é essencial para a restauração. 4. Deus perdoa e restaura quem o busca de coração. 5. Nossos fracassos não anulam o plano de Deus para nossas vidas. Passagens bíblicas sobre a negação de Pedro a Jesus. As referências da Bíblia que narram como Pedro negou Jesus estão presentes em Mateus 26, Marcos 14, Lucas 22 e João 18. A negação de Pedro em Lucas 22. Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Eu, porém, orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E você, quando voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Porém, Pedro respondeu: estou pronto para ir com o Senhor, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: eu lhe digo, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você negará 3 vezes que me conhece. Primeira negação de Pedro. Então, prendendo Jesus, levaram-no e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe quando acenderam fogo no meio do pátio e se assentaram juntos. Pedro tomou lugar entre eles. Uma empregada, vendo-o sentado perto do fogo, fixou os olhos nele e disse: este também estava com ele. Mas Pedro negou, dizendo: mulher, não o conheço. Segunda negação de Pedro pouco depois, outro homem, ao ver Pedro, disse: você também é um deles. Mas Pedro disse: homem, eu não sou um deles. Terceira negação de Pedro. E, tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmou, dizendo: com certeza este também estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistiu: homem, não sei do que você está falando. E logo, enquanto Pedro ainda falava, o galo cantou. Então o Senhor voltou-se e fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Lucas 22, Andrés, la 1 y 34, 54 e 62. A negação de Pedro em Mateus 26. Então Jesus lhes disse: ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas, depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia. Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus: asseguro-lhe que ainda esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Mas Pedro declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Primeira negação de Pedro. Pedro estava sentado no pátio e uma criada, aproximando-se dele, disse: você também estava com Jesus, o galileu. Mas ele o negou diante de todos, dizendo: não sei do que você está falando. Segunda negação de Pedro. Depois saiu em direção à porta, onde outra criada o viu e disse aos que estavam ali: este homem estava com Jesus,
o Nazareno. E ele, jurando, o negou outra vez: não conheço esse homem. Terceira negação de Pedro. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: certamente você é um deles. O seu modo de falar o denuncia. Aí ele começou a se amaldiçoar e a jurar: não conheço esse homem. Imediatamente um galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E, saindo dali, chorou amargamente. Mateus 2:6 e 31 a 35, 69 a 75. A negação de Pedro em Marcos 14. E Jesus disse aos discípulos: serei uma pedra de tropeço para todos vocês, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas, depois da minha ressurreição, irei adiante de vocês para a Galiléia. Então Pedro disse a Jesus: ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, não o será para mim. Mas Jesus lhe disse: em verdade lhe digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. Mas Pedro insistia com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum o negarei. E todos os outros diziam a mesma coisa. Primeira negação de Pedro. Estando Pedro embaixo no pátio, veio uma das empregadas do sumo sacerdote e, vendo Pedro que se aquecia, fixou os olhos nele e disse: você também estava com Jesus, o Nazareno. Mas ele negou, dizendo: não o conheço, nem compreendo o que você está falando. E saiu para o pórtico, e o galo cantou. Segunda negação de Pedro. E a empregada, vendo, tornou a dizer aos que estavam ali: este é um deles. Mas ele negou outra vez. E pouco depois, os que estavam ali disseram outra vez a Pedro. Terceira negação de Pedro. Com certeza você é um deles, porque também é galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem de quem vocês estão falando. E no mesmo instante, o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. E, caindo em si, começou a chorar. Marcos las 2 e 27d. La tarde a 31, 66 a 72. A negação de Pedro em João 18. Simão Pedro e outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e, por isso, conseguiu entrar no pátio da casa deste com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora junto à porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, falou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. Primeira negação de Pedro. Então a empregada, encarregada da porta, perguntou a Pedro: você também não é um dos discípulos desse homem? Ele respondeu: não sou. Segunda negação de Pedro. Os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido uma fogueira por causa do frio, e se aqueciam. Pedro estava no meio deles, aquecendo-se também. Simão Pedro estava em pé, aquecendo-se. Então lhe perguntaram: você também não é um dos discípulos dele? Ele negou e disse: não sou. Terceira negação de Pedro. Um dos servos do sumo sacerdote,
parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha. Perguntou: Não é verdade que eu vi você no jardim com ele? De novo, Pedro negou, e no mesmo instante o galo cantou. João 18 e 15 a 18, 25. 2. Pedro, antes e depois. A transformação do caráter de Pedro. Pedro, inicialmente, era um homem impulsivo por natureza, forte e cheio de autoconfiança. Mas passou por uma transformação profunda ao seguir Jesus. Ele se tornou um servo humilde e altruísta a serviço do reino. Antes da sua conversão genuína, Pedro era uma pessoa inconstante. Ora mostrava atitudes corajosas, fervorosas e cheias de fé. Ora demonstrava covardia, incredulidade, presunção e egoísmo. Um bom exemplo desse caráter contrastante de Pedro foi a sua promessa de jamais abandonar o Senhor e, logo a seguir, covardemente negar por 3 vezes que conhecia seu mestre, chegando a praguejar. Depois de se arrepender, Pedro declarou o seu amor a Cristo também por 3 vezes. Daí em diante, ele parece ter se tornado numa rocha quebrantada pelo amor de Deus após o Pentecostes. Pedro demonstrou ser um homem de fé, equilibrado pela transformação e atuação do Espírito Santo em sua vida. Foi um líder sábio, que serviu com humildade, altruísmo e coragem, estando disposto a oferecer a própria vida como fez Jesus. Família. Pedro teve mulher e filhos. Pedro era casado, mas a Bíblia não menciona se teve filhos. No Evangelho de Mateus 8 e 14 e 15, há um relato sobre Jesus curando a sogra de Pedro, o que implica que Pedro tinha uma esposa também. Em 1 Coríntios 9, 5, o apóstolo Paulo argumenta dando o exemplo de apóstolos, como Pedro e os irmãos do Senhor, que viajavam e levavam suas esposas consigo. Portanto, essas são as 2 únicas referências diretas acerca de sua vida familiar. Pedro foi papa? Embora seja uma tradição na Igreja Católica considerar Pedro como o primeiro papa, essa ideia não tem respaldo bíblico ou histórico consistente. Esse entendimento é, em parte, devido a uma interpretação equivocada de Mateus 16 e 18, onde Jesus faz um jogo de palavras entre Pedro e pedra. Na realidade, a igreja está fundamentada na rocha, a qual é Cristo. O Filho do Deus vivo que constava na confissão de Pedro, não o próprio Pedro, como consideram, apesar de desempenhar um papel significativo na igreja primitiva. Ele não era infalível, nem foi considerado o pai da igreja de Cristo enquanto vivia. Ele não recebeu esse título de Jesus, nem os demais apóstolos o consideravam assim. Pedro também não liderou a igreja em Roma. Pedro mesmo apontou para Cristo como a pedra principal, o verdadeiro fundamento da igreja. 1 Pedro 2, 1 a 10. Portanto, as ideias do papado romano e da sucessão apostólica iniciadas por Pedro não se fundamentam nas Sagradas Escrituras, nem nos documentos dos primeiros séculos da Igreja. Pedro e João na Porta Formosa. No capítulo 3 de Atos, pode ser dividido em 2 partes. Na primeira, Pedro e João vão ao templo orar e encontram um homem paralítico pedindo esmolas. Este encontro resultou na cura do paralítico, que entra no templo louvando a Deus. Na segunda parte, Pedro aproveita para este momento, para pregar, explicando que foi pelo poder de Jesus ressuscitado
que o milagre aconteceu, chamando todos ao arrependimento. O capítulo 3 de Atos acontece logo após a ascensão de Jesus e o começo da igreja cristã. No início desse capítulo, Pedro e João, dois dos apóstolos, estavam indo para o templo em Jerusalém, como era costume, para orar. Ao chegar à porta chamada Formosa, um homem que estava coxo de nascença, pedindo esmolas, viu os dois apóstolos e pediu dinheiro. Em vez de dar o que ele pedia, Pedro olhou para ele e disse: "Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda." Aquele homem que não podia andar desde o nascimento foi curado instantaneamente. Ele se levantou, andou e entrou com eles no templo, louvando a Deus. A multidão que estava no templo ficou maravilhada, pois todos conheciam aquele homem e sabiam de sua condição. Isso chamou a atenção e gerou uma oportunidade para Pedro pregar. Pedro aproveitou a chance e explicou à multidão que a cura não aconteceu por seu próprio poder, mas sim pelo poder de Jesus, a quem eles haviam crucificado, mas que Deus havia ressuscitado dos mortos. Pedro então os chamou ao arrependimento, explicando que Jesus é o Messias prometido e que através dele eles poderiam ser perdoados de seus pecados. O principal ensinamento dessa passagem é que a fé em Jesus pode trazer cura não apenas física, mas também espiritual. Além disso, é um convite ao arrependimento e à mudança de vida para viver segundo os ensinamentos de Cristo. Pedro cura um mendigo coxo na porta do templo. No capítulo 3 de Atos, Pedro e João estão indo ao templo em Jerusalém para orar na hora nona, que equivale às 3 horas da tarde, um momento tradicional de oração judaica. Enquanto se aproximam da entrada do templo, chamada Porta Formosa, encontram um mendigo que era coxo de nascença. Ele pedia esmolas, pois não podia trabalhar. Na Bíblia, coxo significa alguém com dificuldade ou incapacidade de andar. Essa condição fazia com que o homem dependesse da caridade para sobreviver, por causa das leis e costumes judaicos baseados na pureza ritual. Pessoas com deficiências físicas, como ele, eram impedidas de entrar no templo. Ele ficava na entrada, mas não podia participar das orações ou das cerimônias lá dentro. Pedro, movido pelo Espírito Santo, diz ao homem que não tem dinheiro para dar, mas que possui algo maior. Disse Pedro: "Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande." Atos 3, 6, Pedro o ajuda a se levantar e o homem é curado instantaneamente. Ele entra no templo com eles, andando, pulando e louvando a Deus. Essa cura milagrosa simboliza o poder de Jesus mesmo após sua morte e ressurreição. Ela mostra que a mensagem do Evangelho traz restauração completa menos física, emocional e espiritual. Pedro aproveita a multidão que se reúne, admirada pelo milagre, para pregar sobre Jesus. Ele explica que o milagre aconteceu pela fé no nome de Jesus e chama as pessoas ao arrependimento. Pedro prega no templo. Após o homem coxo ficar curado na entrada do templo, Pedro aproveitou a admiração da multidão para pregar sobre Jesus. Ele explicou que o milagre não aconteceu por seu próprio poder ou santidade, mas pelo nome de Jesus Cristo, o Nazareno, que foi crucificado
mas ressuscitou dos mortos. Pedro deixou claro que é pela fé em Jesus que aquele homem foi curado. Pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem, que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem. Atos 3:16, Pedro relembra aos judeus que Jesus é o Messias prometido nas Escrituras, anunciado pelos profetas como servo de Deus. Ele destaca que a crucificação de Jesus aconteceu por ignorância, mas também como cumprimento do plano de Deus. Agora, Pedro chama todos ao arrependimento e à conversão. Ele ensina que, ao se arrependerem, seus pecados serão perdoados e tempos de refrigério virão da parte do Senhor. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor. E ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado, Jesus. Atos 3:19 e 20. Pedro também afirma que Jesus permanecerá no céu até que todas as coisas sejam restauradas, como Deus prometeu. Ele cita Moisés e outros profetas para mostrar que o plano de Deus sempre foi enviar um Salvador para abençoar todas as nações. A pregação de Pedro é um chamado urgente para a multidão reconhecer Jesus como Cristo, o Filho de Deus, e receber a salvação. Essa mensagem continua sendo relevante hoje, pois nos lembra da importância de confiar em Jesus, arrepender-se dos pecados e viver em comunhão com Deus. O que podemos aprender com a passagem de Atos 3? A passagem de Atos 3 nos ensina lições importantes sobre fé, compaixão e o poder de Deus. Quando Pedro e João curam o homem coxo na porta do templo, aprendemos que Deus pode transformar qualquer situação, mesmo aquelas que parecem impossíveis. A cura daquele homem não veio por meio de dinheiro ou recursos humanos, mas pelo poder do nome de Jesus. Isso nos ensina a confiar que Deus pode suprir nossas necessidades de maneiras surpreendentes. Outro ensinamento é que devemos estar atentos às oportunidades de ajudar os outros. Pedro e João poderiam ter ignorado o homem pedindo esmolas, mas escolheram oferecer algo muito maior: cura e restauração. Isso nos desafia a ser sensíveis às necessidades ao nosso redor e a compartilhar o amor de Deus com ações práticas. A pregação de Pedro nos lembra da importância do arrependimento. Ele chama a multidão a mudar de vida, reconhecer Jesus como Salvador e receber perdão. Isso nos ensina que a salvação está disponível para todos, mas exige uma decisão pessoal de seguir a Cristo. A passagem nos mostra que o poder de Deus ainda opera hoje, trazendo cura, restauração e esperança para nossas vidas e para aqueles ao nosso redor. Pedro na prisão. O capítulo 12 de Atos narra um episódio marcante da igreja: a prisão e libertação milagrosa de Pedro. O cenário era de intensa perseguição. Herodes, para agradar os judeus, manda matar Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradou ao povo, prende Pedro com intenção de executá-lo após a Páscoa. Pedro foi colocado sob forte vigilância. 4 escoltas de 4 soldados cada o guardam. No entanto, a igreja entra em ação por meio da oração contínua. Esse é o primeiro destaque do texto.
Enquanto os inimigos usam o poder político e militar, o povo de Deus usa o poder da oração. Na noite anterior ao seu julgamento, Pedro dorme tranquilamente entre dois soldados, acorrentado, mostrando sua confiança no Senhor. Um anjo do Senhor aparece, ilumina a cela, desperta Pedro e ordena que ele se levante. As correntes caem de suas mãos. Em seguida, o anjo o guia para fora da prisão, passando pelos guardas e pelo portão de ferro que se abre sozinho. Atos 12, 6 a 10. Pedro, inicialmente pensando estar tendo uma visão, percebe então que foi realmente liberto. Vai à casa de Maria, mãe de João Marcos, onde muitos estavam orando por ele. A resposta à oração foi tão surpreendente que os irmãos inicialmente não acreditam que Pedro está livre. O episódio que aconteceu com Pedro ensina que Deus age soberanamente mesmo em tempos de perseguição. Ele pode intervir de maneira milagrosa, ainda que a situação pareça impossível. Também revela o poder da oração unida da igreja e a importância da fé para crer que Deus responde. Principais ensinamentos sobre a prisão de Pedro. O episódio que aconteceu com Pedro ensina verdades profundas sobre a ação de Deus e a vida da igreja. Em primeiro lugar, mostra que Deus age soberanamente, mesmo quando seus servos enfrentam perseguições severas. Nada escapa ao seu controle, e ele pode intervir de maneira sobrenatural quando tudo parece perdido. Em segundo lugar, destaca o poder da oração coletiva. Enquanto a igreja orava, Deus movia céus e terra. Também nos ensina sobre fé. Mesmo orando, muitos duvidaram ao ver Pedro livre. Esse registro em Atos nos revela que nenhum poder humano pode frustrar os propósitos de Deus para seus escolhidos. Atos 12. Pedro é preso e libertado por um anjo. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a capa e siga. E saindo, Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou
das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Pedro bateu à porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta, sem abrir a porta, e exclamou: Pedro está à porta. Eles, porém, lhe disseram: Você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe: Deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos, mas ele, fazendo-lhe sinal para que se calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse: Contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. De manhã. Não foi pequeno o alvoroço entre os soldados quanto ao que tinha acontecido. A Pedro, fazendo uma busca completa e não o encontrando. Herodes fez uma investigação entre os guardas e ordenou que fossem executados. Depois Herodes foi da Judéia para Cesareia e permaneceu ali durante algum tempo. Ele estava cheio de ira contra o povo de Tiro e Sidom. Contudo, eles haviam se reunido e procuravam ter uma audiência com ele. Tendo conseguido o apoio de Blasto, homem de confiança do rei, pediram paz, porque dependiam das terras do rei para obter alimento. No dia marcado, Herodes, vestindo seus trajes reais, sentou-se em seu trono e fez um discurso ao povo. Eles começaram a gritar: É voz de Deus e não de homem, visto que Herodes não glorificou a Deus. Imediatamente um anjo do Senhor o feriu, e ele morreu comido por vermes. Entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer e a espalhar-se. Tendo terminado sua missão, Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém, levando consigo João, também chamado Marcos. Atos 12, 1 a 25, 10 frases marcantes do apóstolo Pedro na Bíblia. Pedro foi um homem vibrante. Era um dos 12 discípulos de Jesus e teve a sua vida transformada pelo amor e graça do Senhor. Antes disso, tinha sido pescador, com um temperamento forte e impulsivo. Pedro mostrava ter ousadia e iniciativa em várias situações, mas também teve uma trajetória marcada pela inconstância e falhas. Apesar disso, Jesus restaurou a sua vida completamente. Assim, o apóstolo Pedro foi usado poderosamente para abençoar muitas vidas. Primeira, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. 1 Pedro 5, 7. Lançar significa arremessar com força, atirar, largar ou soltar. Pedro aprendeu a projetar toda a aflição aos cuidados daquele que tem todo o controle, Jesus Cristo. Ele encontrou no Senhor o refúgio eficaz, um para-raios capaz de dissipar toda preocupação, impulsividade e aflições. Também nós podemos largar todo estresse, inquietação e receios com confiança total no Senhor. Num outro sentido, lançar também pode expressar a ideia de divulgar ou inaugurar. Apresente ao Senhor seus anseios, assim que eles surgirem, e não espere se apegar a eles. Fale das suas preocupações ao Senhor em oração. Ele cuida de você. Segundo, acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros,
porque o amor cobre a multidão de pecados. 1 Pedro 4:8. O apóstolo Pedro, nas suas cartas, alerta para a proximidade do fim. Com isso, ele ensina aos crentes em Jesus que sejam sensatos, prudentes, justos, dedicados à oração e, acima de tudo, que se amem reciprocamente, de forma genuína e verdadeira. O amor é forte, é perdoador, apaga as ofensas cometidas. Tal como recebemos amor de graça do Senhor, também devemos dar gratuitamente o amor sincero uns aos outros. Terceira, sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. 1 Pedro 5, 8-9. Ser prudente e vigilante. Essa é uma recomendação fundamental para todos os cristãos nos nossos dias. A sensatez está ligada ao bom juízo, à atenção e ao estado de alerta. Precisamos ser conscientes nesta vida. Quando se faz um safari ou se caminha no meio da selva, é preciso estar atento aos perigos à volta. Apesar das belezas e entretenimentos, sabemos que existem ameaças reais. Há animais ferozes e famintos à caça, que podem nos atacar. Assim também acontece conosco, os peregrinos. Neste mundo, não podemos baixar a guarda. Não fique distraído demais com as coisas dessa terra. O inimigo dos crentes anda ao redor esperando um momento de distração e negligência para tragar suas presas descuidadas. Resista ao diabo e às suas investidas, permanecendo firme na fé. Não se afaste da confiança firme e inabalável na palavra de Deus. Faça tudo para a glória de Deus. Lembre-se, em Cristo, todos os cristãos espalhados no mundo poderão ultrapassar os sofrimentos e ter vitória contra o mal. Creia que Jesus, o verdadeiro leão da tribo de Judá, está contigo e caminha ao seu lado na jornada dessa vida. Quarta, Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Mateus 14:28. Pedro era um dos discípulos mais próximos de Jesus. Junto com os 11, faziam parte de um círculo mais estreito de amizade, participando de eventos e experiências particulares da vida e ministério de Jesus nesta ocasião. Pedro demonstrou ousadia e coragem em fazer tal pedido ao Senhor. Apesar de ter duvidado no meio do caminho, Pedro pôde experimentar literalmente o que foi dar alguns passos de fé na palavra de Jesus. Pena que ele não foi constante nessa confiança e começou a afundar quando tirou os olhos de Jesus. Essa frase nos mostra uma fé ousada, mas pequena, de alguém que estava no processo de conhecimento de Cristo. Hoje não precisamos mais testar se a palavra de Jesus é realmente de confiança. Ele provou que é o Rei da Glória, quando morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Jesus é todo-poderoso e tem domínio sobre terra, céu e mar. Nada lhe é impossível. Confie de todo o coração no Senhor e não duvide. Ainda que os ventos sejam contrários, Cristo lhe capacita a vencer as provações da vida. Firme os seus passos na palavra de Deus, e ela te conduzirá seguro até Jesus.
Quintamás, quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Mateus 14:30. Essa frase de Pedro foi dita num momento de completo desespero e aflição. Ele, que acabara de viver uma experiência tão maravilhosa andando sobre as águas, agora estava prestes a se afogar num mar revolto e tempestuoso. Como pescador, Pedro era um homem experiente naquelas águas. Trabalhou ali durante anos e sabia que em meio a um vendaval como aquele, ninguém à deriva no mar acabaria bem. Mas Pedro clamou a pessoa certa, na hora certa, mesmo que tivesse se esquecido que Jesus estava ali com ele. Cristo era o mesmo que tinha dito para não ter medo e para ir ao seu encontro. Sobre as águas, a nós também. Jesus nos ensina a não temer o vento contrário, mas olhar para ele com confiança e fé. Ele é o Deus que sempre nos ampara. Nas mãos de Jesus há socorro em qualquer lugar. Sexta, Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. João 6, 68 e 69. Certa vez, quando alguns discípulos começaram a abandonar a Jesus, deixando de segui-lo, os 12 foram indagados se também não queriam ir embora. Pedro não respondeu que sim ou não. Ele apenas identificou o que era mais óbvio: não há nenhum outro que tenha palavras de vida eterna, só Jesus. Se a caminhada está difícil ao lado de Deus, sem Ele é impossível. Saiba que vale a pena avançar e seguir em frente com Jesus, pela fé. Se você reconhece e crê que o Senhor Jesus é o Santo de Deus, siga, ou, apesar das circunstâncias e dos problemas. Que nenhuma tribulação, medo ou tristeza tire os seus olhos de Cristo, o Salvador eterno. Sétima, não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, respondam com palavras de bênção, pois para isto mesmo vocês foram chamados, a fim de receberem bênção por herança. 1 Pedro 3, 9. Não é fácil amar quem nos ofende e faz mal, certo? Mas já pensou que foi exatamente isso que Deus fez por nós? Ele amou-nos mesmo quando éramos seus inimigos. E hoje ama-nos e convida-nos a amar também. Jesus nos instrui a amar até nossos inimigos e orar por quem nos perseguem. Mateus 5:44. Nesta frase do apóstolo Pedro, também somos desafiados a agir na contramão do mundo. Enquanto discípulo, Pedro deu-nos grandes exemplos seguindo a Jesus e deixando tudo por amor a Ele. Uma das coisas que Pedro teve que abandonar foi sua antiga natureza. O velho instinto de violência e impulsividade foi substituído pelo novo caráter semelhante a Cristo. Essa mudança não ocorreu porque Pedro se esforçou para isso, ou porque as pessoas esperavam isso dele. Não. Pedro foi transformado porque ele nasceu de novo, pela água e pelo Espírito Santo. É muito difícil que sozinho você consiga reprimir seu instinto deliberado e inclinado para o mal. Busque a ajuda de Deus. Todos precisamos da ajuda do Senhor. Encha-se do seu doce Espírito e aprenda com Jesus, que é manso e humilde de coração. Oitava, Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus
vivo. Mateus 16 e 16. Durante o ministério de Jesus, havia muita confusão acerca de quem ele era realmente. Os judeus aguardavam o Messias, mas quando ele chegou, não se deram conta disso. Os líderes religiosos da época pensavam que ele era um impostor. Por isso perseguiam-no e tentavam colocá-lo à prova. Alguns dentre o povo, enganados, pensavam que ele era João Batista, que tivesse ressuscitado. Outros, igualmente enganados, pensavam que ele era Elias ou algum outro profeta da antiguidade. Simplesmente não queriam crer que aquele homem impactante, mas simples e pobre, poderia ser o Salvador prometido. Mas Deus revelou a alguns seguidores dentre o povo quem Jesus era de fato. Não era um homem qualquer. Ele é muito superior a qualquer profeta, anjos ou demônios. Jesus é o Rei dos Reis, era e é o Redentor do mundo. O Cristo, o ungido de Deus, a quem Pedro confessou, estava diante de seus discípulos. E hoje também, o Filho do Deus vivo está junto dos que o amam e vai à frente do seu povo. O Messias, prometido desde a antiguidade nas Escrituras, revelou-se ao mundo e veio até nós. Ele se revela aos que o buscam de coração, creia e busque conhecê-lo na sua palavra. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: Você me ama? E respondeu: O Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu amo. Jesus lhe disse: Apacente as minhas ovelhas. João 21 e 17. Pedro via-se mais forte e mais eficiente do que na verdade era. Pouco antes de negar Jesus, ele disse que mesmo se todos o abandonassem, ele jamais faria isso. De alguma forma, ele pensava que era mais dedicado ou mais empenhado que os outros. Talvez julgasse que seu amor pelo Senhor era maior do que o de todos os outros. Mas, como sabemos, Pedro não se sustentou a si mesmo e negou a Cristo 3 vezes. Depois de ter ressuscitado, Jesus lhe perguntou por 3 vezes: Tu me amas? Diante daquele que vê por baixo das máscaras, Pedro teve que se reconhecer. Era um homem como os outros, tal como nós, carente da graça. Falo, impulsivo, egoísta, tão vulnerável, mas vestido numa capa de super-homem. Somente através da sua experiência, seguindo a Jesus, é que Pedro pôde ser quebrantado e transformado num homem verdadeiro. Ao se converter, Pedro declarou seu amor também por 3 vezes. 10ª, o Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus. Depois de terem sofrido durante pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. 1 Pedro 5 e 10. Pedro viu que sua força provinha de Jesus na verdade. Todos nós precisamos passar por este choque de realidade. Chama-se conversão. Encontrar-nos cara a cara com Jesus e reconhecer que o negamos com as nossas atitudes covardes e pela falta de fé. Precisamos compreender que só o podemos amar porque ele nos amou primeiro, deu a sua vida, entregou-se por nós. Não porque somos mais especiais ou melhores, mas pela sua graça infinita. Creia que o Deus de toda graça lhe restaura e lhe firma num alicerce forte. Fique firme. Caminhe pela fé, grato, confiante, declarando
o seu amor humilde e verdadeiro a Cristo. Ele também quer que cuidemos do seu rebanho, amando-nos uns aos outros, cuidando uns dos outros. Assim como Pedro, na sua nova vida, busque ensinar e dar alento aos cristãos, por onde você for. Jesus é a rocha eterna, ele te fortalecerá. A morte de Pedro. A Bíblia não registra como, nem quando se deu a morte de Pedro. Contudo, em sua última carta, Pedro encoraja os irmãos, compreendendo que a sua morte estava próxima, porque sei que em breve deixarei este tabernáculo. Como o nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou, 2 Pedro 1:14 e 15. Segundo a tradição, Pedro foi martirizado durante a perseguição de Nero em Roma, por volta do ano 64 D. Código, de acordo com relatos de escritores como Tertuliano e Eusébio, Pedro teria optado por ser crucificado de cabeça para baixo em uma cruz invertida. Por ter negado ao Senhor, Pedro não se achava digno de ser crucificado com Jesus Cristo. Pedro foi um dos 12 apóstolos de Jesus, conhecido por sua grande ousadia e influência no princípio do cristianismo. O que a Bíblia diz sobre a morte de Pedro, apesar de não descrever os detalhes de como se deu a morte do apóstolo Pedro. A Bíblia relata algumas informações interessantes acerca desse homem vibrante que marcou a história do cristianismo. Veja alguma dessas ocasiões. Pedro se precipita ao dizer que morreria com Cristo. Antes de Jesus ser preso, Pedro disse que estava pronto para ser preso e até morrer com Jesus. Mas, como sabemos, a história não terminou assim. Como Jesus lhe alertou, em vez disso, Pedro negou Jesus 3 vezes. Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus: asseguro que ainda esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Mas Pedro declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Mateus 2:6 e 33 a 35. Jesus prediz sobre como seria o fim de Pedro, depois da ressurreição de Jesus. Pedro foi chamado à reconciliação com ele. Jesus apareceu na praia enquanto Pedro e outros 6 discípulos estavam num barco tentando pescar. Ao reconhecer Jesus, Pedro se lançou ao mar e foi ao seu encontro. Pedro, que havia negado a Jesus por 3 vezes, agora Jesus fez com que ele provasse sua lealdade, repetindo também por 3 vezes: sim, Senhor, tu sabes tudo, sabes que eu te amo. Depois dessa confissão, Jesus profetiza que um dia Pedro teria uma morte como um mártir e glorificaria a Deus. Digo a verdade: quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas, quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus, e então lhe disse: siga João 21, 18 e 19. Quando era jovem, Pedro tinha liberdade para fazer a própria vontade, se aprontava para ir e vir sob o seu próprio domínio e ímpeto. Porém, a partir dali, Pedro seria governado pelo Senhor, e toda a sua obstinação
estaria sob o seu controle até o fim. Quando for velho, estudiosos dizem que Pedro morreu cerca de 40 anos depois deste encontro com Jesus na praia. Quando Pedro já era idoso, essa referência não denota simplesmente o desamparo da idade e sua passividade nas mãos dos outros, mas uma condição completa, entrega cuidando do rebanho de Cristo até a sua morte nos tempos de Nero. Estenderá as mãos em sinal de total submissão e rendição. Essa atitude de rendição seria concluída no momento da sua execução. Não temos certeza se foi por meio da crucificação, mas conforme apontado por muitos estudiosos, não há motivos para duvidar disso. Essa referência faz lembrar a imagem das mãos estendidas na cruz. Outro T cingirá a ideia de vestir, amarrar ou acorrentar para o martírio, ou ainda atar, preso à cruz. Te levará para onde não quer. E a ideia de ser levado para onde não quer revela que a vontade da carne seria sobreposta pela submissão total. Isto é, a sua morte dolorosa, cruel, vergonhosa e amaldiçoada na cruz não era desejável, mas por fim glorificaria a Deus. A perseguição e prisão de Pedro pelo rei Herodes. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Atos 12, 1-5. Nesta ocasião, Herodes mandou matar o apóstolo Tiago à espada. Como viu que isso agradava o povo, prendeu também o apóstolo Pedro e intencionava julgá-lo depois da festa da Páscoa. Porém, ainda não era chegado o tempo da sua partida. A libertação milagrosa de Pedro da prisão. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: ponha a capa e siga. E saindo, Pedro o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles, e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua, e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Atos 12, 6-11. A igreja orava incansavelmente, e Deus enviou um anjo para libertar Pedro da prisão. Depois de saírem milagrosamente, o anjo o deixou, e então Pedro concluiu que aquilo não fora uma mera visão. Dali,
Foi ao encontro dos irmãos que estavam reunidos em oração na casa de Maria. Todos ficaram perplexos ao vê-lo. Expectativa de Pedro sobre a aproximação de sua morte. Anos mais tarde, depois de muitos anos pregando o Evangelho, o apóstolo Pedro escreve a sua última carta com orientações gerais a todos os cristãos. Pedro deseja encorajar os irmãos na fé em Cristo, mas sabe que a sua partida está próxima. Porque sei que em breve deixarei este tabernáculo, como o nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Eu me empenharei para que, também depois da minha partida, vocês sejam sempre capazes de lembrar-se destas coisas. 2 Pedro 1, e 14 e 15. Na história preservada pela tradição, autores como Tertuliano e Eusébio relatam que o apóstolo Pedro preferiu a crucificação com a cabeça para baixo, numa cruz invertida, alegando que ser crucificado como seu mestre era uma honra muito grande para alguém que havia negado o seu Senhor. Embora não se tenha certeza que Pedro tenha sido mesmo crucificado. O relato bíblico João 21, e 18 e 19 leva a crer que Pedro recebeu coragem para dar a sua vida por ele. Pedro, apesar de ter negado o Senhor, glorificou a Deus na sua vida de serviço, ensino e edificação do Evangelho, como também na sua morte, como mártir. O que aprendemos com a vida de Pedro? A vida e a obra de Pedro oferecem inúmeras lições valiosas para os cristãos de hoje. Sua jornada de transformação mostra que Deus pode usar pessoas comuns, apesar das suas falhas e fraquezas, para realizar a sua vontade e propósito. As experiências de Pedro também nos ensinam sobre a importância da fé, do arrependimento, da obediência e da entrega total a Jesus. Além disso, a sua conduta, colocando Cristo como primeiro em sua vida, destaca a importância de abraçarmos a fé de fato e verdade no coração e na prática. O seu exemplo também nos ensina a sermos corajosos e comprometidos com a propagação do Evangelho, mesmo diante de adversidades. A jornada de Pedro reflete o poder da graça transformadora de Deus. Mostra-nos que, se estivermos dispostos a seguir a Cristo, Ele pode mudar nossos corações e nos capacitar para viver uma vida de fé e serviço ao Senhor.